Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, nós leremos do verso de número 10 ao verso 22. Gênesis 28, 10 a 22, diz assim a palavra de Deus. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Há alguns anos, e o que eu vou contar para você aconteceu antes da pandemia, eu estava no Haiti, ministrando num congresso de pastores, quando começou a se aproximar da nação o furacão que recebeu o nome de Irma. Talvez você se lembre desse furacão, que fez um estrago na República Dominicana, um país que fica ao lado do Haiti, compartilha com o Haiti a mesma ilha, e que prometia também varrer o Haiti. Eu havia chegado lá numa terça-feira, ainda que havia previsões, o evento foi mantido, e a expectativa é que o furacão não passasse exatamente por ali, mas depois as coisas mudaram e ele foi na nossa direção. E o meu voo de volta estava marcado para sexta-feira. Só que na quarta, os ventos já estavam muito fortes. Na quarta, os pastores que estavam presentes no congresso já estavam pedindo que o congresso fosse interrompido para que cada um pudesse voltar para a sua casa. Na quarta, muitos dos pastores que moravam longe
já estavam angustiados por causa de suas famílias, porque se não conseguissem chegar, não conseguiriam chegar pelos próximos dias, às vezes até semanas, por causa do estrago que o furacão faria, inclusive no trajeto para esses lugares. Então, na quarta-feira, o clima ali era muito tenso, muito tenso. Os ventos, o tempo mudando, a preocupação, o medo. Eu preguei na quarta-feira à noite, e na quinta, ou melhor, na terça-feira à noite, e na quarta pela manhã, eu pedi para o pastor que me ciceroneava para me levar até o aeroporto, para eu sentir como estavam as coisas no aeroporto. Cheguei no aeroporto, o aeroporto estava protegido com sacos de areia por toda parte, muito do comércio local ali estava fechado, aquilo lotado de gente querendo sair, lotado de gente, parecia que o Haiti inteiro estava ali para sair do país e tentar fugir do furacão. E muita gente tentando trocar passagem, tentando se virar de algum modo, e a minha passagem para sexta-feira. Voltei para o encontro, ouvi o pastor que pregou pela manhã no congresso, e na hora do intervalo, eu pregaria na sequência, eu estava com a cabeça baixa, orando, e perguntando para Deus, Senhor, o que eu faço? Eu aguardo, eu tomo alguma atitude, o que eu faço? Enquanto eu orava ali, um dos pastores que também ministraram no evento, pôs a mão nas minhas costas, eu olhei e ele disse assim, Marcelo, fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Eu olhei para ele e disse, eu sei que Deus está no controle de todas as coisas, eu só estou perguntando para ele se eu devo fazer algo. Porque quando você está numa situação desconhecida, diferente de tudo que você vive, a pergunta é para onde ir? O que fazer? Apenas espero, tomo providências. Fiquei ali orando a Deus. Veio a tarde, o congresso de fato foi encerrado precocemente. Antes de ir para o meu quarto, eu voltei a falar com o pastor que me ciceroneava e disse, amanhã você vai me levar para o aeroporto às 5 horas da manhã. Ele falou, por quê? Seu voo é amanhã? Eu falei, não, meu voo é na sexta. Mas eu quero estar lá amanhã às 5 horas da manhã. Fui para o quarto, as notícias de que o furacão havia mudado de rota e que ele vinha sobre o Haiti estavam se multiplicando nos meios de comunicação. Cristiane apavorada aqui no Brasil, por não saber se eu conseguiria voltar. Já se falava que o aeroporto ia ser fechado na quinta-feira. E eu confesso que deitado na cama do hotel, era mais ou menos umas 9 horas da noite, olhando para o teto do quarto, eu me fiz uma pergunta que você já se fez em algum momento da sua vida. Quem quer chutar? O que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que é que eu vim para cá? O que eu estou fazendo aqui? Num país sem estrutura nenhuma, quinto país mais pobre do mundo. Foi uma bênção o congresso. Mas nada do que aconteceu no congresso me tranquilizava naquele momento sobre por que eu estava ali. No dia seguinte, 5 horas da manhã, eu estava no aeroporto. O aeroporto fechado. Tinha tanta gente do lado de fora que parecia que ia ter uma promoção de sapato feminino a R$ 5,00 o par. O Haiti todo estava lá. E ninguém podia entrar no aeroporto, fechado. E eu parei, fiquei olhando. Eu tinha apenas uma malinha de mão.
Falei, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? E de repente ouvi a voz do Espírito dizendo, entre. Mas estava fechado. Havia seguranças do aeroporto na porta. Aquele povo fora do aeroporto. Eu pensei, como é que eu vou entrar? A voz dizia, entre. E eu saí andando. Saí andando na direção da porta. À medida em que eu fui andando, as pessoas iam me olhando. Eu tinha aquela cara de estrangeiro. Foram abrindo passagem. Quando eu cheguei na porta, um segurança abriu. E eu imaginei que ele achou que eu era alguma autoridade. Eu não sei se você sabe, pastor presbiteriano é chamado de ministro. Então, se alguém me perguntasse, eu podia dizer, sou ministro. Mas eu nem precisei. Abriu a porta e eu entrei no aeroporto, 5 horas da manhã. Aquele caos de sacos de areia, as lojas fechadas. Apenas uma mulher no guichê da American Airlines, que era a empresa que faria os voos para os quais eu tinha passagem. Fui até ela e falei assim, eu preciso entrar no primeiro avião que vá para o Brasil. Ela falou, você tem passagem? Eu falei, tem, mas é para sexta-feira. Ela falou, impossível. Impossível. Eu falei, impossível como? Ela falou, impossível. Os voos estão todos lotados, todo mundo quer entrar nos próximos voos. Sua passagem é para sexta-feira. Não tem o que fazer. Eu falei, você não pode fazer nada por mim? Ela falou, não. Eu falei, nada, nada, nada. Ela falou, eu posso antecipar seu check-in. Eu falei, então faça isso. Ela emitiu lá o meu bilhete, check-in para sexta-feira. Eu peguei e falei assim, com esse bilhete eu entro na sala de embarque já? Ela falou, entra, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, eu sou um homem de fé. Eu vou entrar. Entrei na quinta-feira pela manhã, na sala de embarque internacional do Haiti, e fui até a moça que estava se preparando para organizar o voo, que seria o voo para o Brasil, das 9 horas da manhã. E eu lá, 5 horas da manhã. Falei, moço, preciso entrar nesse avião aí. Ela falou assim, você está nele? Eu falei, não. Ela olhou para mim e falou, impossível. Eu falei, pois eu sou um homem de fé. E a palavra impossível para mim não faz sentido sempre. Eu vou ficar aqui aguardando, porque eu vou entrar nesse avião. Eu não sei se eu falei de um jeito muito rude, ela pegou um pouco de ar comigo. Passava por mim e fazia assim. E eu acenava para ela, sorria. Vou entrar nesse avião aí. Passava por mim de novo, fingia que não me via. E aí foi dando o horário, foram chegando as pessoas, começou o embarque. Aquilo foi ficando cada vez mais lotado. E ela foi chamando todo mundo, de repente ela começou a chamar as pessoas que não tinham chegado. E as pessoas foram chegando, e o voo foi se completando. E quando faltava uma pessoa, veio a comunicação de que o check-in estava fechado e a pessoa não tinha feito check-in. Ia sobrar um lugar no avião. E eu estava ali. Na frente dela. Quando ela teve que chamar alguém para compor, porque eu estava ali, esperando, eu tinha deixado meu nome, ela olhando para mim, foi até o microfone e começou a chamar, senhor Marcelo Gomes. E eu falei assim, sou eu. Ela falou assim, o senhor pode entrar. Aí eu entrei no avião. Não entendi até hoje como que isso aconteceu. Mas o voo não era para o Brasil. Ele fazia conexão em Miami. E aí eu chego em Miami. E agora o furacão está virando para Miami. E o aeroporto de Miami está em estado de alerta. E lotado de gente. E de cada 10 voos, 5 estão cancelados. O painel do aeroporto é uma tragédia de vermelho, dizendo cancelado, 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 cancelado. O voo para o Brasil, que teria que sair de Miami 10 horas da manhã, não saiu, foi cancelado. E eu tinha voo para sexta-feira. E eu pensei comigo, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? O que eu faço? Liguei no Brasil para uma agente de turismo,
que fazia algumas coisas para mim. E falei, olha, vê se você consegue uma passagem para o Brasil aqui de Miami. Ela falou, olha, impossível. Mas eu vou tentar. Conseguiu uma passagem pela Avianca. Eu teria que sair do terminal em que eu estava, ir para um outro terminal. Mas ela falou, olha, eles estão pedindo R$10.000 na passagem. Falei, só um minuto. Liguei para o Cláudio Marvulo. Mas não rolou, não rolou. Ele falou, eu vou orar por você. Marcelo, só isso? Falei, não, eu não tenho esse dinheiro, eu vou ficar aqui. Fiquei plantado, no meio do aeroporto, fazendo uma oração. Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Porque eu saí do Haiti, mas vim para cá, agora o furacão vem para cá também. No som do aeroporto se dizia que quem não tivesse voo era para ir para casa, porque o aeroporto não é abrigo, teria que ser evacuado. Eu não tinha para onde ir. Comecei a orar, Senhor, fala comigo. E parei no meio do aeroporto. Falei, o Senhor vai falar comigo de algum jeito. O Senhor vai falar comigo através de alguém que vai passar por mim. O Senhor vai tomar alguém em profecia que vai falar comigo. O Senhor vai mandar um anjo, alguma coisa o Senhor vai fazer. E fiquei parado. Eu devo ter ficado parado uns 40 minutos, esperando Deus falar comigo. De repente, eu ouvi aquela mesma voz que mandou eu entrar, dizendo, vá até o painel. Eu voltei para o painel dos voos e, de repente, começou a virar e apareceu um voo para o Brasil às 5 horas da tarde, São Paulo. Eu falei, é nesse voo que eu vou entrar. Fui até o guichê da American Airlines, falei, eu preciso entrar nesse voo das 5 horas da tarde para São Paulo. A moça disse, você tem passagem para ele? Eu falei, não. Ela falou, impossível. Eu falei, então, essa palavra eu já ouvi várias vezes hoje, mas eu preciso entrar nesse voo. Você pode fazer algo por mim, qualquer coisa? Ela falou, eu posso te emitir uma passagem sem nenhum tipo de destino para você tentar entrar no avião. Mas nesse avião você não entra. Porque esse avião está com uma fila de espera de mais de 100 pessoas. Eu falei, então emita essa passagem aqui e eu vou ver o que eu faço. Ela emitiu uma passagem em branco e eu fui lá esperar. Cheguei numa comissária ali, numa atendente da companhia, brasileira. Falei, graças a Deus, uma brasileira. Quem sabe ela me ajuda a dar um jeitinho. Falei, eu preciso entrar nesse avião. Ela falou, você está na fila de espera do voo? Eu falei, não estou. Ela disse, impossível. Aqui nos Estados Unidos funciona assim, tem uma lista de espera no sistema. E se o seu nome não está na lista, não dá para te pôr dentro do avião. E eu estou sabendo que a lista de espera para esse voo tem mais de 100 nomes. Para você entrar nesse voo, teu nome teria que aparecer naquele quadro. Quando ela disse teu nome teria que aparecer naquele quadro e apontou, adivinha que nome estava lá? Marcelo Gomes. Eu falei, sou eu, esse cara aí sou eu. Eu peguei minha identidade, mostrei, falei, sou eu esse cara aí. Ela falou, então você está na fila de espera. 30º lugar. Eu não sei como isso aconteceu. Mas fiquei lá esperando, porque assim, o voo estava lotado. Enquanto eu estava lá esperando, uma senhora do Brasil também dizia assim, eu estou com passagem em primeira classe, estou aqui desde ontem e não consigo pegar voo. Eu falei, eita. Mas, nada é impossível. De repente veio a confirmação que o check-in estava fechado. 20 pessoas não confirmaram presença, havia 20 vagas no avião. Eu estava em 30º. Passou mais um pouco, foi anunciado que um voo que vinha do outro lado dos Estados Unidos, por causa do furacão, fez meia volta e voltou. E nesse voo havia 16 pessoas que pegariam o voo para São Paulo. Quando deu 5 horas da tarde, adivinha quem estava dentro do avião? Quando o avião decolou, comecei a chorar. Deus me tirou do Haiti, em 2 voos internacionais, para os quais eu não tinha passagem. Quando foi 8 horas da manhã do dia seguinte, eu estava pousando em São Paulo, ou 7 horas da manhã, não lembro o horário. Consegui um lugar na janela do voo, quando nós decolamos, quase 6 horas,
e começamos a sobrevoar as ilhas, Cuba principalmente, eu via os raios, toda aquela treva, todo aquele cenário do furacão se aproximando. Um medo do avião ter que voltar. Um brasileiro que estava lá, no mesmo encontro que eu, ficou 10 dias em Miami, na casa de uma pessoa, até que a água baixasse. A água ficou quase 1,5 metros no aeroporto de Miami. Quase que cobria as rodas dos aviões. Deus me tirou de lá. O dia que eu cheguei em São Paulo, foi exatamente o dia do meu aniversário. E Cristiane talvez tenha protagonizado o maior milagre de todos. Pegou o carro em Londrina. Foi dirigindo até São Paulo. Nunca tinha pego estrada tão longa para me buscar e me levar para casa. Porque eu não tinha voo nem para voltar para Londrina. Podia ter tentado entrar num terceiro, mas não quis abusar da boa vontade. Quando eu a vi, eu abracei, aí que eu senti tudo. Você já deve ter vivido isso. Quando você encerra uma luta, é aí que você sente a luta. Quando você vence, é um entusiasmo, é uma alegria, uma euforia, mas passado um pouquinho, você começa a perceber onde que dói. E eu ali com ela dizia, Cris, o tempo todo eu me perguntava, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu não sabia que o momento de arrependimento, essa sensação de estar no lugar errado, vivendo o que eu não precisava viver, porque imagine, lá no Haiti, tudo que eu pensava é, eu não precisava estar aqui. Você entende isso? Eu não precisava estar aqui. Ah, mas você foi convidado, ah, mas foi uma bênção, mas não precisava estar aqui. Era o sentimento que me consumia. Por que que eu fui aceitar? Por que que eu fui fazer isso? Por que que eu vim? Por que que quando veio a notícia do furacão eu não disse, olha, cancela minha participação? Por que que alguém não cancelou o evento antes? Todas essas perguntas eu me fiz naquele quarto de hotel. E eu não sabia, irmãos, olhem na minha direção, entendam o que eu estou dizendo para os irmãos. Naquele momento em que eu questionava o que eu estava fazendo ali, eu não sabia que no dia seguinte eu viveria um dos milagres mais extraordinários da minha história de relacionamento com Deus. De ter portas abertas por milagre. E voltar para casa, na certeza de que foi Deus quem me levou. O que eu quero que você entenda nessa história é que esses momentos em que você se sente perdido, perdida, sem rumo, arrependido, arrependida de ter feito o que fez, de ter tomado as decisões que tomou. Esse momento em que você olha ao seu redor e não reconhece nada daquilo que está à sua volta, porque é tudo tão diferente do que você idealizou lá atrás. Esse momento em que você queria muito uma máquina do tempo para voltar 5 dias, 10 dias, 20 dias e mudar tudo. Quem que nunca viveu isso? Esse momento em que você fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Como é que eu vim parar aqui? O que é que aconteceu comigo? Por que que eu aceitei isso? Por que que fui me enfiar nessa história? Por que que estou com essas pessoas? Todos nós já vivemos esse tipo de momento. Nesses momentos em que todas essas perguntas se multiplicam no nosso coração, e às vezes nós queremos até sumir, quem sabe até morrer. Irmãos, em nome de Jesus, ouçam o que eu estou dizendo. Esses momentos podem e serão preâmbulos de milagres extraordinários que Deus vai fazer na nossa vida. É isso que eu quero que você entenda com essa história. Que a noite mais cheia de questionamentos que eu tive na minha história recente, uma das mais, pelo menos, era a véspera
de uma das coisas mais legais, mais extraordinárias, mais incríveis que eu vivi na presença de Deus. De ouvir o Espírito Santo falar comigo. De tomar decisões à orientação dessa voz. E perceber as portas se abrindo. E as coisas acontecendo. Talvez você esteja aqui hoje cheio de perguntas no seu coração. Eu vim aqui para dizer, não desanime. Deus está preparando algo extraordinário para fazer na sua vida. O que tudo isso tem a ver com o texto que nós lemos? Isso coloca a gente no clima do texto. Porque é essa noite de Jacó que se transforma no começo de uma história de milagres na presença de Deus. Você conhece a história de Jacó? Filho de Isaac, de Rebeca, gêmeo de Esaú, que nasceu primeiro, foi tirado do ventre primeiro, e por isso tinha o direito da bênção da primogenitura. Diz o texto bíblico que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú. E isso fez com que ele recebesse o nome de Jacó, que significa usurpador, aquele que tenta tomar o lugar do outro, como se ele tivesse tentado ultrapassar o irmão. Essa coisa de você quase foi o primogênito, mas não foi, perseguiu Jacó a vida inteira. Até que um dia, seu irmão estava voltando da caça, cansado, exaurido. Jacó tinha feito um prato de sopa de lentilha. E Esaú disse, me dê dessa sopa porque eu estou morrendo. E Jacó disse, não, eu só te dou se você me vender o teu direito à primogenitura. E o Esaú estava tão exaurido, tão cansado, que ele falou, se eu morrer não vai me servir de nada esse direito, então pode ficar. Jacó levou aquilo a sério. E quando seu pai já estava velho, doente, cego, ele enganou seu pai, fingindo ser Esaú, para receber a bênção da primogenitura. De fato, Isaac o abençoou com a bênção da primogenitura, e quando finalmente chegou Esaú, dizendo, pai, agora o senhor pode me abençoar, Isaac diz, quem é você? Sou Esaú. Não, Esaú já veio. Não, eu sou Esaú. Ah, então teu irmão foi astuto e me enganou, e eu dei a bênção da primogenitura para ele. Aí Esaú fica uma fera, não, o senhor tem que me abençoar. Isaac diz, eu vou te abençoar, mas a bênção que eu dei para Jacó agora é dele. E o coração de Esaú se toma de ódio. De ódio. E ele diz para sua mãe, quando nós terminarmos de sepultar o pai, eu vou matar o meu irmão. E Rebeca então chama Jacó e diz, foge meu filho, porque senão eu vou perder 2 filhos no mesmo dia. E Jacó foge. Foge na direção de Siquém. Caminho que daria no que futuramente seria chamado Jerusalém. E quando chega na região de uma cidade chamada Luz, ele está sozinho, sem nada, sem um lugar para ficar, sem comida para comer. E para descansar à noite, deita no chão e usa uma pedra como travesseiro. Nesse momento, Jacó, que era como nós, deve ter se perguntado o que nós nos perguntamos quando estamos vivendo coisas assim. O que é que eu estou fazendo aqui? Não tenho mais família, não tenho mais casa, não tenho mais segurança, não posso andar sem estar atento a tudo. Meu irmão quer me matar. Eu achei que a bênção da primogenitura ia me inaugurar um caminho de coisas extraordinárias e eu perdi tudo. Olha o preço pago
por um sonho, por um ideal, que finalmente lhe tirou tudo. Já atendi pessoas que me disseram isso. Marcelo, eu me dediquei tanto à realização desse sonho, me dediquei tanto à busca disso, que acabei perdendo tudo que eu tinha. Sabe aquela pessoa que resolveu começar um negócio, colocou ali tudo que ela acumulou a vida inteira, e aquilo não deu certo? Sabe a pessoa que apostou num relacionamento, fez das tripas coração para ele dar certo, mas ele desmoronou, trazendo feridas, mágoas, sofrimentos? Por isso que eu gosto de um provérbio chinês que diz assim: cuidado com o que você deseja, porque isso pode acontecer. Na mitologia grega, conta-se a história de um rei chamado Midas. Você já ouviu falar nele? Quando ele foi visitado por um gênio todo-poderoso, ou por um Deus todo-poderoso, que lhe diz: peça o que você quiser, e você terá. Ele disse: eu quero ter o poder de transformar em ouro tudo que eu tocar. Por isso que a gente fala do toque de Midas. Eu quero ter o poder de transformar em ouro tudo que eu tocar. E isso lhe foi concedido. Ele tocava os copos se transformavam em copos de ouro. Ele tocava nos móveis, os móveis viravam móveis de ouro. Ele tocava nos utensílios, os utensílios viravam utensílios de ouro. Mas aí ele tocou na esposa, a esposa virou uma estátua de ouro. Aí ele tocou no filho, o filho virou uma estátua de ouro. Aí um dia ele tocou em si mesmo e se transformou numa estátua de ouro. Aquilo que parecia ser a realização de um sonho se transformou na tragédia definitiva. Jacó mirou na bênção da primogenitura a vida inteira. E quando finalmente alcançou, perdeu tudo. E agora está deitado no meio do nada, usando uma pedra de travesseiro e certamente se perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? 3 lições que Deus ensinou para Jacó nesse dia. 3 lições que Ele quer ensinar para nós nessa noite. E que eu quero deixar como incentivo para o seu coração. Primeira, peça, diga peça, sinais. Essa é a primeira dica. Peça sinais. Está perdido? Não sabe para onde ir? Está arrependido até o último fio de cabelo por ter tomado as decisões que tomou? Em nome de Jesus, não se desespere. Fale com Deus. Entre em oração. Peça para que Ele fale com você. Peça para que Ele traga revelação ao seu coração. E comece a observar os sinais à sua volta. Comece a sintonizar o seu coração com o coração de Deus. Comece a perguntar diante do Senhor onde que Ele está agindo em tudo isso e qual é o plano dEle para você e como que você pode entender aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Porque você acha que tudo saiu do roteiro, você acha que tudo deu errado, você acha que está perdido, perdida. Deus continua no controle de todas as coisas. Fale com Deus. Peça sinais. Abra o coração. Sintonize-se. O texto diz que Jacó dormiu e sonhou. Às vezes Deus pode falar através de um sonho. Às vezes Deus pode falar através de uma palavra de uma pessoa querida. O que acontece com alguém que está perdido? Eu vou explicar para você o que acontece e você vai se reconhecer em alguns momentos da sua história. Quando a gente sente que o momento que a gente está vivendo é totalmente diferente do que a gente havia intencionado, a gente entra num processo que eu chamo de melancolia, que é uma combinação entre a ruminação do que aconteceu e a fantasia de que é possível voltar e refazer. Todos nós já vivemos isso. Você fica ruminando. Por que eu fui fazer isso?
Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Ah, meu Deus, por que eu fui na conversa do fulano? Por que eu fui dar ouvidos a Beltrano? Por que eu não fechei essa porta logo? Por que eu fui me meter nisso? E enquanto eu rumino, eu também fico pensando, se eu pudesse voltar, se eu pudesse acordar de novo naquele mesmo dia, se eu não tivesse feito isso, eu poderia estar em outro lugar. E eu começo a fantasiar como seria a vida se não fosse do jeito que foi. E enquanto eu rumino e fantasio essa volta, qualquer palavra, qualquer ideia que me venha nesse momento, eu rechaço. Então, se alguém chegar para mim e disser assim, fique na paz, vai dar tudo certo, você faz assim, não tem jeito, não vai, eu não devia ter feito. E aí volta na ruminação. E volta na fantasia de que só voltando ao tempo ou no tempo será possível reverter. E a pessoa fica refratária a qualquer ideia de que aquilo pode ter um propósito. Talvez esse seja o maior prejuízo das decisões equivocadas que a gente toma ou acha que tomou. A gente perde a convicção de que Deus está no controle. E aí vem um sentimento, todos nós já sentimos isso, vem um sentimento de eu acabei com a minha vida. Eu acabei com tudo. Eu nunca mais vou me levantar disso. Olha onde eu vim parar. Há muitos anos eu digo que o presente, por pior que seja, nunca é o fim. É sempre o começo. Eu aprendi isso com um autor francês de ascendência judaica chamado Emmanuel Levinas. Ele é autor de uma frase que tem sido um dos slogans que eu uso na minha vida até hoje. Porque ele diz assim, o presente é começo puro. Vamos dizer juntos essa frase? O presente é começo puro. Então, por causa dessa frase, o presente é começo puro, ou seja, o presente é sempre começo, a essência do presente é começo, eu digo que presente não é desfecho. Só que muitas pessoas, em momentos que estão perdidas, começam a se referir ao presente como desfecho. Frases do tipo, olha onde eu vim parar. Olha o que aconteceu comigo. Olha a desgraça que minha vida virou. É como se a história encerrasse ali. Mas presente não é desfecho. Presente é começo puro. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Ele nos chama para andar em novidade de vida. Não feche o seu coração. O pior momento na sua história pode ser o preâmbulo, a véspera do melhor momento da sua vida. Antes da ressurreição, teve cruz. A cruz é o momento trágico, é o momento terrível. É o momento em que quem olha lá de baixo pergunta o que ele está fazendo aí. Como que ele foi parar aí? Por que ele não desce daí? Por que fizeram isso com ele? Por que um homem bom como ele termina assim? Você entende? A cruz é esse tipo de momento. Mas 3 dias depois, a pedra está removida. E ele ressuscitou dentre os mortos. E o presente é começo puro. Tudo é possível, tudo é possível. Aquele dia que eu ouvi é impossível, é impossível, é impossível, é impossível, nenhum dos impossíveis se confirmou. Porque maior é Deus do que os impossíveis. Preste atenção, peça sinais. Sintonize o seu coração, ore mais. Agradeça pela aprovação. O apóstolo Paulo diz, em tudo deem graças, em tudo deem graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Segunda lição. Mude o que você puder mudar. Diga, mude o que puder mudar. Jacó acorda do sonho e diz, Deus estava aqui. E eu não sabia. Olha essa frase que linda.
Deus estava aqui e eu não sabia. E aí ele faz duas coisas que eu acho muito fortes, simbólicas, especiais. A pedra que ele usou como travesseiro, ele transforma em altar. E o nome da cidade, que era Luz, ele batiza de Betel. Gente, nós estamos falando de um homem que está sozinho no meio do nada, não tem casa, não tem família, não tem dinheiro, não tem para onde ir, não tem o que comer. Esse cara rebatiza uma cidade. Ele era, naquele momento, praticamente um mendigo. Passou pela cidade, pela terra de Luz, e disse, a partir de hoje, esse lugar não vai mais chamar Luz, vai chamar Betel, que significa casa de Deus. Não importa quão miserável você se encontra nesse momento. Não importa quão frágil, fraco você esteja. Você pode mudar alguma coisa na sua história. Você pode transformar um travesseiro em altar. O que significa isso do ponto de vista simbólico? Que aquilo que eu usei para o meu conforto, por mínimo que tenha sido, eu quero usar para a glória de Deus. Quero te desafiar a fazer esse teste na sua vida. Comece a olhar para o que você tem, por mínimo que seja, e comece a dizer, isso vai ser para a glória de Deus. Você tem um carro? Olhe para ele e diga, será para a glória de Deus. Você tem uma casa? Diga, será para a glória de Deus. Talvez você não more onde gostaria. Talvez você já tenha morado onde queria continuar, mas hoje não pode estar mais lá por situações que a vida preparou. Ao invés de ficar reclamando e querendo voltar no tempo, comece a dizer, Senhor, o que eu tenho é para a tua glória. Porque a questão não é o que você tem, a questão é para quem é. Se é para você, vai continuar do jeito que está sendo. Se é para a glória de Deus, vai virar o começo de um milagre. Moisés tinha uma vara na mão. Deus perguntou, o que é que você tem na mão? Ele disse, uma vara. Então use essa vara, porque com ela você vai libertar o meu povo do Egito. Jesus pregou para 5.000 homens. Não queria dispensá-los sem dar-lhes de comer. Um dos discípulos disse, nem com 200 denários nós alimentaríamos todo esse povo. Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Você entende que não é sobre o que nós temos, é sobre na mão de quem nós colocamos. 5 pães na sua mão são 5 pães na sua mão. Às vezes não vão ser suficientes nem para você. 5 pães nas mãos de Deus alimentam uma multidão inteira. O que eu quero dizer para você, na prática, é pare de reclamar. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas se queixam com muita facilidade. Ah, porque não era isso que eu queria. Ah, não era assim que eu queria. Às vezes até experiência boa acaba sendo objeto de reclamação de alguém. Você vai num hotel maravilhoso. Vai ler os comentários das pessoas sobre o hotel. Porcaria. É um lixo. Nota 0. Por quê? Porque o nível de idealização era tão alto que a realidade não agrada nunca. Se você idealiza demais a vida, você vive frustrado. O marido sai com a esposa para viajar, idealiza a estrada. Não, porque se a gente sair agora às 9 horas, meio-dia está chegando lá. Só que aí tem uma obra aqui, tem outra obra lá, tem outra obra lá. Com 1 hora de viagem, você andou 40 quilômetros. Aí já começa a perder a alegria. Porcaria de governo. Porcaria de obra. Não vamos chegar a tempo. Vamos perder 3 horas da primeira diária. Vamos chegar no fim do dia. Já vamos perder o primeiro dia. Gastamos dinheiro à toa. Aí a mulher fala assim, bem, para de reclamar. Não é que eu estou reclamando, ele diz. Não. Está endemoniando aos poucos.
E aí ele fala, e ela fala. Aí as crianças começam a reclamar também. Aí já quer voltar para trás. Maldita hora que saímos de viagem. Porque à medida em que as nossas idealizações vão naufragando, a nossa sensação de impotência vai aumentando, a frustração toma conta da alma e a murmuração toma conta da boca. Se você começar a dizer, essa viagem é para a glória de Deus. Se Deus está permitindo que ela seja assim, vamos nos alegrar. Nós estamos experimentando isso porque Deus está permitindo. Vamos louvar. Vamos fazer desse momento que fugiu ao nosso controle e às nossas primeiras expectativas um momento de fé. Vamos mudar as coisas, mude o jeito de falar, mude o tom, mude o foco, mude a postura, mude o comportamento, mude. Você vai ver quantas coisas vão acontecer especiais na sua vida. Mude o que você puder mudar. Ah, mas a minha situação não vai melhorar eu mudando isso. Mas se você pode mudar, mude. Se você pode mudar, mude. Eu não tinha nenhuma potência naqueles aeroportos por onde eu passei naquele dia. Eu não era ninguém. As pessoas me diziam, é impossível. E eu perguntava, o que é que você pode fazer por mim? Naquele primeiro guichê, eu perguntei para a mulher, o que é que você pode fazer por mim? Ela falou, eu posso já começar o seu check-in. Eu falei, então comece. Ao invés de reclamar, de xingar, de tratar mal a atendente. Quantos de nós crentes tratamos mal o atendente? Que nem culpa tem da confusão que está acontecendo conosco. Eu pude dizer para ela, eu sou um homem de fé. Deus é na minha vida. Ela ficou me olhando. Se você pode fazer um check-in por mim, faça. Com isso aqui eu entro lá dentro. Ela falou, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou entrar. Eu não tenho para onde ir. Quando eu cheguei na moça lá do outro guichê, eu falei, ó, eu estou aqui. Ah, impossível. Tudo bem, eu estou aqui. Se tiver uma casinha de cachorro que eu possa entrar, eu entro. Mas eu estou aqui. Quando eu cheguei em Miami, e a moça falou, é impossível. O que você pode fazer por mim? Ela falou, eu posso te emitir uma passagem em branco. Eu falei, então emita. Eu não tinha potência nenhuma. Mas eu estava na presença de um Deus que pode todas as coisas. Você pode mudar o jeito de falar com a sua esposa, meu caro? Você pode mudar o jeito de falar com ela. Ah, mas minha vida está um caos, meu trabalho está horrível, eu estou sem dinheiro. Você pode mudar o jeito de falar com a sua esposa, amigo? Você pode mudar o jeito que você trata a sua mãe, minha irmã? Você pode falar com ela, ah, mas ela está doente, ah, mas ela só fala bobagem, ah, mas ela me deixa louca. Você pode mudar o jeito que você fala com ela. Você pode mudar o jeito que você chega no trabalho, irmão. Irmã, você pode mudar o jeito que você cumprimenta as pessoas. Você pode mudar pequenas coisas. É um travesseiro que vira altar. Porque antes de mudar o nome de uma cidade, de Luz para Betel, você tem que mudar um travesseiro para altar. Sair desse lugar da cama em que não se dorme para esse lugar dos olhos fechados em oração. Pergunte para Deus nessa noite, por mais estranha que seja a sua circunstância no momento, o que é que você pode mudar? E você vai descobrir que pode mudar muita coisa. E aí vem a terceira lição que Jacó nos ensina. E a terceira lição diz assim, projete um futuro de vitórias. Faça planos. Mas eu estou na pior, faça planos. Ah, mas deu tudo errado. Faça planos. O Jacó está no meio do nada, teve um sonho, reconheceu a presença de Deus, uma escada, anjo subindo e descendo. Deus estava aqui, eu não sabia. Transformou um travesseiro em altar. Rebatizou uma cidade, que depois veio a se chamar Betel de fato. Ninguém mais chamava a cidade de Luz. Alguns séculos depois, era Betel.
E aí ele começa a dizer, Senhor, se o Senhor me acompanhar nesse caminho, me levar em segurança, me der o que eu preciso para comer, para viver, me preparar tudo, o Senhor será o meu Deus, e eu te darei o dízimo de tudo que eu ganhar. Você percebe que agora Jacó está acreditando que a vida dele vai dar certo? Você percebe que é isso que está acontecendo nesse texto? Que esse cara agora está acreditando que a vida dele vai dar certo? E ainda está dizendo, vou dar o dízimo de tudo. Ele é um mendigo. E está dizendo, Senhor, eu vou dar o dízimo de tudo. Isso é fé. Por quê? Porque quando você entende que Deus está presente, que os sinais estão ali, e começa a fazer pequenas mudanças, é como se um ânimo novo visitasse a sua alma, e agora você acredita que tudo é possível. Quando o avião pousou em São Paulo, eu comecei a chorar. E eu só dizia, Senhor, nada é impossível para ti. E aí comecei a sonhar que a próxima vez vou para Dubai assim. Cristiane, pega a mala, vamos para o aeroporto. Não tem passagem? Não. Eu estou brincando com você, mas quando você crê, você sai desse lugar do desespero e vai para esse lugar dos sonhos. Rubem Alves escreveu que quem é rico em sonhos nunca envelhece. Quanto tempo faz que você não sonha, hein? Ah, em casa de enforcado não se fala em corda. Você conhece esse ditado? Conhece, Carlos? Em casa de enforcado não se fala em corda? Conhece um ditado que diz assim, gato escaldado tem medo de água fria. E aquele que eu acho mais lindo de todos, acho até que devia estar na Bíblia, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O que esses ditados querem dizer? Quem já sofreu não cria expectativa. Quem já padeceu não tenta nada. Quem perdeu tudo, chora, lamenta, esquece, não vai dar mais nada certo. Irmãos, essa palavra não é para nós. A palavra para nós é sonhe, porque maior é Deus que as suas frustrações. Sonhe, faça planos, projete um futuro de vitória. Seu casamento está horrível. Promova pequenas mudanças, peça sinais. Mas comece a projetar um futuro abençoado. Meu bem, ano que vem, nós vamos comemorar nosso aniversário de casamento. E vai ser assim. A esposa vai olhar e falar assim, eu nem sei se vou estar casada com você ainda. Você fala, vai e vai estar me amando ainda mais. Porque nós vamos viver tempos especiais na presença de Deus. Comece a sonhar o futuro. Talvez você tenha vindo aqui essa noite para ouvir eu dizer para você isso. Volte a sonhar. Volte a sonhar com essa igreja. Volte a sonhar com a sua família. Volte a sonhar no seu trabalho. Volte a sonhar. Ah, eu já estou velho. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse, vou fazer de você uma nação. Moisés tinha 80 quando Deus disse, você vai libertar o meu povo do Egito. Volte a sonhar. Não é porque você já sofreu que você está acabado. Eu tenho atendido pessoas que me dizem, eu não acredito mais que alguma coisa possa dar certo para mim. Se você não acredita, então, provavelmente você está com a razão. Henry Ford dizia, se você acha que vai dar certo, você está certo. Se você acha que não vai dar certo, você está certo também. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está vivendo dias em que você se pergunta exatamente isso. Como é que eu vim parar aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Deus tem uma palavra para revelar ao seu coração.
peça sinais. Peça para que Deus manifeste a presença dele na sua vida, mesmo em meio a esse caos em que você se encontra. Promova mudanças. Mude o que der para mudar. Não vai parecer muito, mas diante de Deus vai fazer toda a diferença. Quem sabe, mude a sua postura. Pare de reclamar. Diga para Deus hoje: Senhor, eu quero parar de ser murmurador. Não tem porquê eu ser murmurador. Eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor está no controle de tudo. Eu quero ter uma postura diferente. E projete um futuro de vitória. Não se deixe dominar pelo desânimo, pela desesperança. Como foi dito aqui, erga o pescoço. A palavra para expectativa sugere isso. Nós aprendemos hoje aqui, erga o pescoço, como quem procura. Já já chega, já já aparece no horizonte o que Deus está fazendo. E eu vou viver o melhor de Deus na minha história. Há empresários aqui que precisam voltar a sonhar. Há profissionais aqui que precisam voltar a sonhar. Há maridos e mulheres aqui que precisam voltar a sonhar. Há pais aqui que precisam voltar a sonhar. Seus filhos estão longe, parecem perdidos. O que eu fiz de errado? Esses pais se perguntam. Por que Deus não manteve meu filho na fé? Por que agora está tudo tão atrapalhado, tudo tão distante, tudo tão fora de propósito? Sonhe. Você vai ver os seus filhos de volta no caminho do Senhor. Eu não sei o que é que você já perdeu. Eu não sei que frustrações você carrega no peito. Eu não sei como você está vivendo hoje. O que eu sei é que Deus não se esqueceu de você, como foi dito hoje aqui. O que eu sei é que todo esse caos, essa solidão, essas circunstâncias adversas podem ser o preâmbulo da melhor fase da sua vida. Cristo ressuscitou. A cruz não é mais um problema, não tem mais a última palavra. Se você quer orar comigo, para pedir a Deus: Senhor, fala comigo, me ajude a mudar o que eu posso mudar, e me ajude a projetar um futuro de vitória, para que eu volte a ter esperança e fé. Se você quer orar comigo essa oração, fique em pé. Eu vou orar com você. Ah, meu Deus. Estou eu aqui em pé com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Porque eu já ruminei muito na minha vida. Eu já me penitenciei por decisões que se mostraram um problema lá na frente. E eu naufraguei na murmuração e na fantasia de como teria sido a vida se eu não fizesse o que fiz. E a autodecepção foi me dominando, a raiva de mim mesmo, essa sensação de impotência, de incapacidade. Eu já vivi tudo isso. Meus irmãos já viveram isso. Essa sensação de que a vida ficou inviável, de que tudo deu errado, de que não era para ser assim. Talvez haja pessoas aqui hoje vivendo isso. Por que eu não fui para lá ao invés de vir para cá? Por que eu não tive paciência? Por que eu fui falar o que eu falei? Por que eu não percebi o que estava acontecendo antes? E a ruminação se multiplicando, e essa fantasia de uma volta no tempo que nunca vai acontecer. Eu
quero te pedir, Pai, que o Senhor venha sobre nós nessa noite e nos livre desse círculo vicioso de ruminação e melancolia. É verdade que tomamos decisões equivocadas, é verdade que sofremos, é verdade que as coisas saíram do controle, é verdade que podíamos ter hoje o que perdemos lá atrás, é verdade que devíamos ter tido sabedoria e a sabedoria não apareceu quando precisamos, mas também é verdade que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam. E eu quero assumir essa verdade mais uma vez na minha vida. O Senhor sabe que não tem sido fácil para mim. E talvez não esteja sendo fácil para os meus irmãos. Perdoarem a si mesmos. Perdoarem os outros. E reconhecerem os sinais do Senhor em tudo isso. Ajuda-nos a fazer pequenas mudanças, Pai. Na vida comum, pequenas coisas. Um travesseiro que vira altar. Uma cidade que muda de nome. Em algum momento isso vai acontecer. Grandes mudanças virão. Começando pelas pequenas coisas. E Pai, ajuda-nos a voltar a sonhar. Vai dar tudo certo. Eu profetizo na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui. Vai dar tudo certo. Tudo vai ficar bem. No final tudo vai ficar bem, porque no final nós estaremos contigo para todo sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Pode se assentar.